Em Brumadinho, moradores da cidade ainda sofrem o trauma da perda de familiares, amigos e parentes. O sofrimento está na alma de cada morador. O apoio da igreja local e a maneira positiva da espiritualidade católica de lidar com o luto e a ausência de pessoas queridas é o assunto da primeira reportagem especial que o Canção Nova Notícias preparou para você. O repórter Pedro Teixeira e o cinegrafista Ederaldo Paulini estiveram na região e mostram a vida da população após o rompimento da barragem da Vale, que mudou a vida de uma cidade. O trem, cheio de minério, atravessa a cidade. Passa quase despercebido por dentro do município de Brumadinho. Não importa o destino da carga. Agora, boa parte das atenções se volta para o alto, em silêncio. Um bem mais precioso foi levado após o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão. A vida de centenas de moradores, a maioria da cidade. Na igreja matriz de São Sebastião, a fé reforça a esperança. É como se a cidade montanhosa se transformasse em um imenso vale de lágrimas. O número de mortes e desaparecidos oscila dia após dia. O peso da dor, de tão enorme, trem nenhum consegue comportar. Não dá para mensurar, não, para medir, não. A gente até se sente muito ferido, às vezes, com algumas posturas de mídia, por exemplo, pessoas que até estão ligadas diretamente, empresários, outros, até meios de comunicação, pela forma com que expõem as coisas, como se fosse algo assim, passou o Brumadinho, agora então vamos para outra coisa. Não passou, é uma ferida profunda na natureza e no coração das pessoas. Ajudar não é só uma palavra de incentivo, é um desafio de diferentes dimensões. Passado um mês do rompimento da barragem, a dor consegue ferir a alma. Do ponto de vista espiritual, está claro que já começam a emergir situações muito complicadas. Desespero, falta de sentido da vida. Inclusive, um ou outro já começa a ter problemas físicos, somáticos, doenças. Outro dia um padre disse, nós sepultamos uma senhora que faleceu pós-tragédias, provavelmente, ou quase certamente, já impactada, um problema cardíaco, e ela veio a falecer. Então essas coisas têm uma extensão muito grande no coração do nosso povo. A cidade perdeu quase 1% dos moradores. A dimensão da tragédia também trouxe outros, dispostos a ajudar a curar as feridas. Entre eles, Dom Vicente. O bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte parece ter nascido em Brumadinho. A distância física seria uma outra tragédia para nós, igreja. Né? Distância, porque a presença, ela não se faz só com ideias. Né? Seja qual for a necessidade, em Brumadinho há uma igreja de braços abertos. A igreja teve um papel fundamental no auxílio aos moradores da cidade que perderam familiares, parentes, amigos desde o rompimento da barragem de Brumadinho. Essa ajuda se deu em duas frentes. A primeira, a espiritual. A segunda, a social. Desde que a tragédia atingiu a cidade, começaram a chegar doações de todas as partes do país. Todos os dias são distribuídas aqui em Brumadinho entre 40 e 50 cestas básicas à população carente, além de produtos de higiene pessoal, de limpeza e até material escolar. Fé sem obras não tem sentido. Então essa coisa de a gente não fazer dicotomia entre espiritualidade e necessidade material, acho que a pessoa ela é uma só. Uma pessoa que precisa materialmente, espiritualmente, a igreja está como aquela que serve. As doações começaram a chegar no dia seguinte, após o rompimento da barragem. Roupas, alimentos, água. A solidariedade foi maior que o número de casas atingidas. Uma forma que nós tivemos assim, de ser igreja em saída, como o Papa nos ensina. Então, nós partimos também para esse trabalho.
E louvado seja Deus, tem dado muito certo, nós estamos conseguindo ajudar muitas pessoas. Todos os dias, voluntários se comprometem tanto a oferecer o que comer, quanto a ouvir as pessoas. Dom Vicente se dedica a estreitar laços de afeto com a comunidade. Se a morte transformou a cidade, há quem tenha encontrado forças no canto. Comecei a cantar na igreja com meu sogro. Eu conheci ele primeiro, cantei com ele na igreja. E aí, depois de um tempo, eu conheci o Gustavo e a gente tinha esse laço muito forte. Em abril, Gabriela e Gustavo completariam 6 anos de namoro. O casal havia planejado noivar no próximo ano e depois, assim que possível, se casar. Gustavo era mecânico de manutenção da Vale. A confirmação da morte do namorado não afetou só o que já se havia construído no passado. Afetou no meu futuro, digamos, porque a minha vida inteira era planejada ao lado do meu namorado. Então, é como se agora eu não tivesse caminho para seguir, porque todos os planos, todos os projetos eram ao lado dele. Gabriela cantava na missa ao lado de Gustavo. Também era salmista. A morte do namorado não a fez se sentir magoada com Deus. Não foi ele que nos deu isso, né? Ele está do nosso lado chorando a nossa dor com a gente e triste também por ver que tudo que ele deu de belo, um homem veio, pôs a mão e não soube cuidar. Medo de cantar novamente, mas quando achou que não havia mais nada a fazer, Deus, misteriosamente, revelou sua força. A gente foi celebrar a missa de 7º dia e eu não ia cantar, mas aí, como eu sempre fazia, a gente ficou ali do lado dos músicos e aí me passaram o microfone e falou assim, você aguenta. E eu estava tão forte que eu aguentei cantar até a última música. Onde está, ó morte, a tua vitória? Já tiraram de mim tanta coisa, que a única coisa que Deus me deixou, que foi o dom que eu tenho para servir a Ele, eu não posso deixar que cale. Não posso. Pode ser pesada e longa a viagem, mas para quem segue o caminho de Deus, morte nenhuma o desviará.